Olá pessoal, eu me chamo Paulo Albuquerque, da página do Diário com Empreendedor. Olha quem veio tomar um café hoje aqui na Pousada Horizonte, sua casa fora de casa, um ambiente inteiramente familiar, onde a nossa missão é fazer com que a Pousada Horizonte torne-se a extensão do seu lar. E o telefone para reserva é 85 33 36 68 03. Foi ele que veio hoje para a gente bater um papo e falarmos um pouquinho da sua vida profissional e também da sua trajetória de vida pessoal. É ele, o Messias Rocha, é o homem que é conhecido como Ubença. Esse é o cara. Messias, bom dia, campeão. Bom dia, seu Paulo. Messias, eu gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos internautas aonde você nasceu, qual foi o estado, e falasse um pouquinho também qual foi o teu primeiro trabalho e com quantos anos. Pronto, meu amigo. Nascido em Fortaleza, né, capital do estado do Ceará, né? Após ter nascido e ter convivido 28 anos lá, né? Vim fazer uma visita aqui em Horizonte e já estou há 20 anos morando aqui em Horizonte. Pronto. No caso, você começou a trabalhar com quantos anos? Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Fazia o quê? Era servente de pedreiro. Servente de pedreiro. Após esse primeiro trabalho de servente, você chegou a ingressar no mercado de trabalho, trabalhou em alguma empresa, em alguma indústria, não precisa falar nomes, mas fala um pouquinho sobre. Primeira assinatura no sentido registro, né, profissional de trabalhador, né, foi na farmácia, e após isso, de 15 anos de idade, foi a primeira assinatura. De lá para cá, trabalhei em 6 empresas, né, e com isso eu tenho, no caso, de tempo de carteira assinada, 18 anos de carteira assinada, e para isso, nesse intervalo de tempo, fui abrangendo e entrando em outras áreas. Pronto, hoje você é uma família de quantos filhos? Fala um pouco sobre. Pronto, eu tenho 2 filhos, né? Todos os 2 casados, né? E o mais novo me deu o primeiro neto. Então a gente costuma dizer que um neto é o segundo filho, né? Que a gente tem, né? Que é o filho do filho. O filho do filho. Após essa trajetória de trabalho, né? Você trabalhou em indústrias, estou sabendo que trabalhou na indústria, em outras empresas, foram várias. Como foi que você despertou para a área de empreender? Pronto, eu trabalhava em uma empresa, né? E no sentido eu montei uma produção de salgadinhos. E após eu sair do horário de trabalho da empresa, eu era o vendedor do meu produto, era o salgadinho. Com o passar do tempo, aí decidi deixar o sentido CLT de lado e fiquei no empreendedorismo do salgadinho. Pronto, aí após o salgadinho, aí fala um pouquinho por onde você passou até você chegar, tomar a decisão de trabalhar como Uber. Pronto, depois de salgadinho, passei a trabalhar em rotas, né, que é o chamado conhecido vendedor ambulante, né. Eu abria rotas em todo o território que eu pudesse alcançar, né, de Aracati, a Calcaia, né, de Ocara, Morada Nova, eu fazia todos os lugares. E com o passar do tempo eu resolvi colocar um mercadinho. E do mercadinho foi que começou a história ao chegar a Uber. Pronto. Fala pra gente, na tua visão ótica, com essa experiência, né, como na CLT, qual foi o principal desafio que tu encontrou como CLT, como funcionário de empresa, já que você passou por 6 empresas? Qual foi os maiores desafios? Como você se superou? O maior desafio que eu encontrei foi em ter a decisão de ficar ou não no CLT, para tomar a decisão de seguir um outro rumo de vida, que foi o empreendedorismo. Então, como eu achei na época que daria certo, por isso foi difícil tomar a decisão. Mas mesmo assim, foi necessário e tomei a decisão de virar empreendedor.
E aí, como foi os desafios que você encontrou no mundo do empreendedorismo e como se superou? Pronto. O empreendedorismo ele é bem difícil de você conseguir ao sucesso. Por quê? Não depende só de você. Depende de pessoas, né? Então, na época, eu não tinha tanta experiência. E por você não ter experiência na área, você chega a um ponto que você tem que parar forçadamente. Por algumas pessoas te fazer com que você pare. Então, daí foi onde eu criei o mercadinho, que não precisava de pessoas. Aí já era comigo, em primeiro lugar, dando andamento ao trabalho, né? Então, por isso deu certo. Pronto. Quando tu saiu dessa empresa, né, de CLT, para empreender para você, em algum momento nessa caminhada, você pensou em desistir? Jamais. O derrotado não é o que luta a próxima batalha. O derrotado é o que desiste. Esse ponto de desistir não é comigo. Se não deu certo em uma área, a gente parte para outra. E a outra, até agora, graças a Deus, está dando certo. Pronto, você hoje é conhecido, né, na cidade, na região metropolitana, como Uber Ubença. Fala pra gente como foi que você te batizaram com esse nome. Comenta um pouco. Pronto. O início do batismo de Uber Ubença começou no mercadinho. Eu montei um mercadinho e não tinha o nome ainda. E as pessoas iam comprar, né, os produtos, cereais e tudo. Aí eu agradecia a ida deles lá, dizendo é benção. Então, por ele dizer é benção, as pessoas passaram a deixar de me chamar de irmão, eles chamavam irmão, aí passaram a chamar é benção. Pronto. Já há quanto tempo está trabalhando como Uber? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Só que antes de Uber, o início foi como mototáxi. Como foi que tu chegou nessa profissão como Uber? Fala pra gente mais um pouco. Tu passou então, saiu do mercadinho, foi pra mototáxi, foi? Pronto. Comenta um pouco. Eu tinha um mercadinho e ao mesmo tempo um colega meu ofereceu a oportunidade de trabalhar de mototáxi. Então fiquei com os dois. Fiquei com mercadinho e mototáxi. Depois, com o passar do tempo, chegou a plataforma Uber. Então eu saí de mototáxi e fui para Uber. Porque a gente tem que pensar em melhorias. Se você ficar não dizendo que mototáxi não é bom, mas de Uber é mais confortável, tem mais praticidade de você dar o melhor de conforto para o cliente, né? Segurança e tudo mais, no sentido de melhorias. Então o que acontece? Deixei de ser mototáxi, fiquei de Uber e mercadinho. Com o passar dos anos, 2 anos após, resolvi ficar só de Uber e acabei com o mercadinho. No mercadinho, foram quanto tempo? 7 anos. Qual foi o maior desafio que você encontrou e como se superou? Impressionantemente, o desafio maior é as pessoas quererem te dar rasteira. Em que ponto? Em querer te comprar, você, seu coração bom, vender fiado e a pessoa não te pagar. Isso aí é triste. Como Uber, qual é o maior desafio que você encontra no dia a dia, que já é um trabalho que você passa o dia fora de casa, tem contato com muitas pessoas? Como é o maior desafio e como você faz para superar? Pronto. Já que nós estamos falando de pessoas, existe um grande desafio muito, muito enorme. É a gente saber diferenciar pessoas de gente. Quando você lida com gente, é só benção. É benção indo e voltando, voltando e indo. Mas quando você lida com pessoas, aí não. Aí você tem que ter cautela, tem que ter sabedoria, né? Em agir de forma necessária, conforme a ocasião. Porque se tem pessoas dentro do teu veículo que você vai prestar um serviço para ele, a atitude deles nem sempre é de gente. Então são situações que realmente tiram um pouco do equilíbrio do tempo de serviço que a gente vai prestar àquela pessoa. Por exemplo, aquela pessoa ela não está ligando para ti, em te respeitar, em ter zelo com o teu carro, né, que é o veículo, que é simplesmente a ferramenta do teu trabalho que tu vai prestar a ela. Então a diferença é grande de pessoa para a gente. O senhor quer saber qual é? Fala um pouco sobre. Pronto.
Com o passar do tempo, a gente vai analisando a situação do trabalho da gente, né? Olhe bem a situação da fala que eu estou lhe falando. O trabalho da gente, quando a gente está junto com pessoas, não é tão bom. Mas quando a gente está, o trabalho da gente, junto com gente, aí tudo é bênção. E qual fala para a diferença assim da pessoa, você falou que tem uma diferença de pessoas e de gente. Assim, qual a principal diferença? Pronto, pessoal. Como você define isso? A diferença é simples. Pessoas é um ser vivo que tem identidade e CPF. E ela só tem uma função: encher o saco da gente. Gente não. Gente tem Deus em primeiro lugar. Gente tem amor e carinho para dar a todos. Gente tem respeito. Gente tem caráter. Gente tem educação. Resumindo, gente tem tudo de bom. Mas pessoas, infelizmente, não. Então isso aí é um dos pontos que realmente nos deixa, durante o nosso trabalho, esses últimos tempos está cada vez difícil da gente conseguir lidar com pessoas. Com gente não, com gente, olha, é benção. O teu trabalho de Uber, eu sei que você todo dia está com pessoas diferentes, com gente diferente, e aí, às vezes, eles contam um pouquinho da história de vida deles. Em algum momento, nesse período que você tem trabalhado, algum que falou algo que lhe deixou impactado, que vai lhe marcar para sempre? Sim. Comenta um pouco sobre. Realmente, esses últimos tempos que nós estamos vivendo, cumprimento da palavra de Deus, né? O amor de muitos esfriaria, né? E realmente é o que a gente vê em muitas situações de pessoas que entram dentro do carro, de gente que entra dentro do carro. Tem gente que entra dentro do carro que realmente sofre com familiares, tem gente que sofre com situações financeiras, que relatam para mim, né? Então, uma das situações que me relata, que eu vi que realmente impacta o momento atual, são pessoas que têm filhos, né? E por esse motivo não tem como trabalhar, por esse motivo fica difícil de viver melhor, porque não tem uma profissão, não tem um familiar que ajude, né? Ficar com os filhos para que a pessoa vá trabalhar, só que muitas vezes são as decisões que nós tomamos. Se porventura, às vezes, até eu digo para elas, essas pessoas, para essa gente que comentam certas situações, seria bom, em primeiro lugar, botar Deus na sua vida em primeiro lugar, depois você tomar decisões com sabedoria, para não ter a consequência de viver o que está vivendo de sofrimento. Então eles me relatam realmente isso, que sofrem muito, fica muito difícil viver da maneira que está. Então, por esse motivo, realmente a gente fica triste, né? Em saber que tem muitas pessoas sofrendo, né? Por exemplo, existe uma senhora que me contou um relato da mãe dela, né? Que ela é cadeirante, que ela sofre muito, que não é só ela, né? São milhares de casos assim. Infelizmente, não tem outros da família para ajudar, né? Ela sozinha. Por sinal, isso consequentemente fez com que ela ficasse desequilibrada, né? Então, quer dizer, ela ficou doente também. Ela cuida um doente cuidando de outro. Fica difícil, não fica?